Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a você que na manhã desse domingo escolheu estar aqui conosco para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Meu nome é Walter e com a graça de Deus, no dia de hoje, dentro do tema A Doutrina Bíblica da Oração, falaremos sobre oração e queda. Temos como objetivo compreender que a queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Compreender que é possível o ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Saber que não devemos transmitir para outros as responsabilidades que é minha, aquilo que está sobre os meus ombros, aquilo que compete a mim, não devo transmitir a outra pessoa. Como texto áureo, nós temos Gênesis 3, de 8 a 10, que diz o seguinte: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? O homem respondeu-lhe: Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. A oração é a experiência primordial dos seres humanos. Eu, como cristão, não consigo imaginar um crente que não ora. Eu costumo dizer que nós temos pelo menos 4 motivos de orações principais durante o dia. Ao acordarmos, nós temos motivo de agradecer a Deus pela noite que tivemos, pelo conforto do nosso lar. E com certeza, os outros 2 motivos são as nossas 2 principais refeições. Se oramos, ao acordarmos, agradecemos a Deus pelo sono, pelo tranquilo, pela noite, nós temos as nossas principais refeições. E há de convir comigo que não deve ser coisa legal passar fome. Eu nunca tive essa experiência, mas às vezes quando a gente atrasa um pouquinho o almoço, a gente já sente um mal-estar. Agora você já imaginou você ficar sem a sua principal refeição? Você não saber se ela vai vir? No mundo inteiro, muitas pessoas passam fome. Não precisa ir longe, aqui no Brasil também temos muitas pessoas que não têm a principal refeição do dia. Nós temos que dar graças a Deus porque nós não só temos as principais refeições, como fazemos outras. Uns fazem até demais. Mas devemos agradecer a Deus pelo pão de cada dia que temos. O outro motivo, o quarto motivo de agradecimento a Deus é quando no final do dia, quando você se recolhe ao seu leito, você tem um motivo de agradecer a Deus o dia que você teve. Se ele for bom, seja grato a Deus. Se ele não foi tão bom, se você teve alguma coisa lá que foi desagradável, ore a Deus. Pede para Deus te dar sabedoria. Pede para Deus mudar a situação. E se não for possível mudar a situação, que Deus dê entendimento, dê a capacidade de passar por ela. Eu tenho certeza, você que pede a Deus, com fé, Deus lhe atende. Deus vai lhe dar condições. Pode ser o mal que for, pode ser a pior situação. Deus vai lhe dar condições. Então são 4 motivos de orações para dizer que nós não temos outros motivos. Temos outro motivo sim para orar a Deus. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses 5, 17 e 18: Orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar sem cessar não quer dizer que você vai estar orando sem parar, mas você está com um pensamento em coisas boas, com um pensamento em Deus. Às vezes, caminhando pela cidade, você vê pessoas na sarjeta, pessoas pedindo alimento, pedindo dinheiro, não sei em que situação, mas se você não puder ajudar ela no que ela está pedindo, pelo menos em oração a Deus. Deus abençoe a vida dessas pessoas, muda a história de vida dela, Pai, porque não é possível aquele que é a imagem e semelhança sua ficar nessa situação. Meus amados, antes de falar consigo mesmo, antes de se comunicar com o seu semelhante, os seres humanos já se comunicavam com Deus lá no Jardim do Éden. A primeira voz que os seres humanos
tiveram contato depois de terem sido criados, foi a voz de Deus. Hoje já não é mais assim. Depois da queda, falar com Deus passou a ser uma tarefa que exige o empenho de todos os nossos esforços. Tanto é assim que o próprio Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Meus amados, vocês já ouviram aquela expressão, a minha oração não passou do teto? Eu já me senti assim. Certa vez eu terminei a minha oração e eu fiquei pensando, essa oração, ela não passou do teto. E eu pedi perdão a Deus, ajoelhei de novo e falei, Senhor, eu quero sentir a sua presença, eu quero falar contigo, eu quero que a minha petição chegue a ti, Pai. Eu não quero orar aqui mecanicamente, todos os dias ajoelhar e falar algumas palavras e dizer que é uma oração, porque o que eu fiz agora eu não senti que fosse uma oração. Sabe, eu comecei a falar com Deus ali e de repente eu senti as lágrimas nos meus olhos. Meus amados, quando isso chegou eu falei assim, agora a minha oração chegou a Deus. Olha, é tão bom quando você sente assim, você está falando com Deus, você está sentindo aquela experiência de oração tão gostosa. Então nós devemos ter cuidado. Quando buscarmos a Deus, nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Na vida pós-paraíso, falar com Deus passou a requerer de nós um grande empenho existencial. Afinal de contas, o que aconteceu? A resposta está na experiência da queda. Queda, termo teológico que se refere ao mais trágico evento da história humana. Uma vez que todas as nossas tragédias foram oriundas da queda. Tudo que nos acontece de dor, de mal, de doença, tudo tem sua origem na queda, no pecado original. A queda se refere à ruptura dos seres humanos com Deus por causa do pecado. A ruptura com Deus ocorreu por termos aceitado uma proposta satânica de transferir o eixo decisório da nossa vida de Deus para nós próprios. Tentando explicar melhor, imagine se nós pudéssemos voltar no tempo e retornássemos ao marco zero da criação dos seres humanos e nos encontrássemos com Adão e Eva e fizéssemos a seguinte pergunta: o que podemos fazer aqui nesse belo jardim? Eles responderiam, podemos fazer praticamente tudo. E se perguntarmos, mas e o que não se pode fazer aqui? Eles responderiam apontando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo aquela árvore? Não podemos comer e nem ao menos tocar no fruto que ela produz. Aí nós perguntaríamos, por quê? Aí eles responderiam, porque Deus proibiu. Adão e Eva, o primeiro casal, estava ciente de que se tocassem e comessem do fruto do bem e do mal, estariam transgredindo uma proibição do seu Criador. Isso significa que o primeiro casal tinha plena consciência de que era certo e do que era errado. Entretanto, o eixo decisório de suas escolhas morais e éticas estava centrado em Deus. Era Deus quem dizia o que era certo ou errado. Não comer do fruto não era uma decisão tomada no isolamento de suas consciências. Não comer do fruto era um ato de obediência a Deus, um ato de obediência ao seu Criador. Satanás, na tentação, ofereceu uma proposta diferente. Trocar o eixo decisório de Deus para eles mesmos. A experiência com Deus tem sido um tremendo desafio para todos nós. Vamos saber por quê? Primeiro, porque passamos a tentar nos esconder de Deus. Depois da queda, os seres humanos passaram a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto como um ser que inspira medo, um ser que inspira temor. Oração e medo não combinam. Ou nós oramos, ou nós nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agostinho, um dos pais da igreja, tinha total consciência disso. Nas suas confissões, o bispo de Hipona expõe todos os seus pecados, todos os seus erros e
toda a sua ignorância diante de Deus, diante do seu Criador. Nas Confissões, Agostinho apresenta um gênero autobiográfico que ele mesmo inventou. Antes dele, todas as biografias tinham como finalidade representar os biografados como heróis. Isto é, as biografias muito mais escondiam do que revelavam. Agostinho resolveu ser completamente sincero diante de Deus. Para ele, ser bispo não era um disfarce para tentar esconder das pessoas e de Deus. Agostinho não tentou se esconder. Foi admitindo exatamente quem ele era, um pecador que precisava de perdão, que precisava do amor de Deus, que ele encontrou a sua verdadeira identidade diante de Deus. A nossa verdadeira identidade é aquela com a qual nós oramos com toda a nossa sinceridade diante de Deus. Se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Segundo, porque passamos a ter dificuldade de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Confrontado por Deus, Adão admite que pecou, mas transfere as responsabilidades pelos seus atos para a mulher. Não é possível orar e fugir às nossas responsabilidades. Orar é tornar-se responsável diante de Deus. A oração verdadeira é aquela em que nós oferecemos a nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Terceiro, porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Confrontada por Deus, a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Como se não houvesse nenhuma alternativa a não ser ceder àquela tentação. No momento em que passamos a aceitar que somos reféns de situações que determinam tudo o que nos acontece, orar deixa de fazer sentido. Para que orar se o nosso destino já está traçado em todos os seus detalhes? É comum no Oriente as pessoas pensarem que a vida não passa de um jogo de cartas marcadas. Maktub é uma palavra árabe que significa está escrito, amplamente usada para afirmar a vida como destino previamente determinado. Embora muitas coisas nos sejam impostas, como, por exemplo, nossos pais, a maneira como eles nos educaram, o país em que nascemos, a nossa língua materna, guerras, acidentes naturais, coisas sobre as quais nós não temos o menor controle. A verdade é que, apesar disto, ainda nos resta a capacidade de reagir a cada uma delas. Em um contexto cultural em que todos aceitam a vida como um destino previamente traçado, o Senhor Jesus inaugurou uma nova forma de pensar. Jesus conclamou os seus discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. Jesus ensinou que é possível um ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Jesus ensinou que era possível amar em vez de odiar. O que Jesus estava fazendo? Estava nos ensinando que, apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. A maior lição a respeito da experiência de orar que Jesus nos deixou foi quando, no jardim do Getsemane, aceitou abrir mão de sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. Conclusão. Se no jardim do Éden, com nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica em busca de uma autonomia, no jardim do Getsemane, com Jesus, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus e dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Assim, encerramos o estudo de hoje, pedindo que o Espírito Santo continue a falar em cada coração. Tenha todos um bom dia e até uma próxima, se Deus quiser.